Beleza, turma? Tudo bem? Cá estamos nós, Bruno Português na área, com vídeos às quartas e sextas-feiras aqui no canal do YouTube. E a novidade que já falei para vocês, às quintas-feiras eu tenho uma live junto com o Luciano, do canal do Casinho, que nós falaremos sobre futebol brasileiro, livros, filmes, séries e afins. Às quintas-feiras, live tanto no meu canal quanto no dele, às 19 horas do Brasil. Bora lá! Tema de hoje, muita gente me pergunta, Bruno, fala um pouquinho sobre os teus métodos. Eu vou falar. Hoje eu vou falar, é versátil você estar no mundo do handicap asiático. Para mim, o handicap asiático, gols asiáticos, cantos asiáticos, o mundo do handicap asiático em geral, ele é muito bom porque você permite ter vários submétodos, digamos assim, dentro do handicap. Vamos lá. Eu trabalho com handicap asiático e dentro do handicap asiático eu gosto muito de trabalhar o que eu chamo do super favorito HT. O que é? É quando eu encontro características em algum clube, sobretudo na Europa, no Brasil eu não consigo fazer isso, mas nos campeonatos europeus eu consigo fazer. Aqueles jogos, por exemplo, daqueles times Bayern de Munique, City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona e afins, que você vai pegar lá no Match Odds e a odd dele está 1,20, 1,30, eu consigo, e muitas vezes, encontrar oportunidades no primeiro tempo, para ele poder ganhar na linha do menos handicap asiático 0,75 ou no menos 1. Como isso, Bruno? Tudo vai depender do que o mercado está me oferecendo, obviamente, tudo vai depender de quantas variáveis, o percentual de variáveis necessários para bater cada um daqueles clubes dentro do meu método. Então, o meu método do handicap asiático super favorito, ele tem 36 variáveis. Se 90% para cima bater, eu vou entrar no handicap asiático, menos 0,75 ou menos 1. Qual é a diferença? Se baterem de 95% para cima, eu entro no menos 1 HT. Se baterem de 90 a 95, eu entro no menos 0,75 HT. Simples. É muito simples. Mas para isso eu preciso estar em uma liga onde a média de gols seja alta. Eu preciso que o clube da casa, normalmente eu prefiro que jogue em casa, não necessariamente, mas preferencialmente, que o time ele tenha no mínimo uma média de 2,35 pontos por jogo em casa. Eu preciso que esse time faça muitos gols no primeiro tempo. Eu preciso que ele tenha posse de bola, uma média alta de posse de bola, um percentual alto de chutes, remates ao gol, cantos no primeiro tempo. Essa posse de bola tem que ter um padrão ofensivo, como a gente encontra em alguns times. Eu não fico só pelas médias, eu vou analisar também o desvio padrão, a variância, a covariância. Isso tudo faz parte do meu método. Eu encontrando essa situação, eu vou analisar no mercado. E se eu lá encontrar um intervalo de odds do menos 0,75 e do menos 1, eu faço a entrada. Posso já vos adiantar, eu já falei isso algumas vezes nos meus posts no Instagram, os clubes que mais me rendem, quais foram no ano passado? Celtic e Rangers. É só vocês analisarem lá a quantidade de vezes que ambos os times ganharam no primeiro tempo. É muito grande. E o mercado, invariavelmente, ele coloca lá o menos 0,75, do Celtic até um pouco abaixo, 1,64, 1,68. Isso para mim não dá. Então eu tenho que subir para o menos 1. Como? Na maioria das vezes as variáveis batem de 95% para cima, eu consigo entrar nesse menos 1. Já no Rangers, eu consigo muitas vezes entrar no menos 0,75 HT. O mercado, ano passado, ele não avaliou tão bem o Rangers contra o Celtic. Mas nós conseguimos aproveitar muitas oportunidades que o mercado nos deu. Então veja, dentro do mundo do handicap asiático, você consegue encontrar várias situações. A que eu mais gosto de fazer é o super favorito HT. Por isso é que eu estou torcendo muito para o Harry Kane ir para o Bayern de Munique. Porque o Bayern de Munique continuou com um volume muito grande desde a saída do Lewandowski, mas ficou sem um matador. Os gols foram distribuídos pelos outros jogadores, mas ficou faltando um matador. Então caiu o rendimento. Caiu, não tem a menor dúvida. É por isso que eu torço muito que o inglês vá para lá, porque ele vai ser, na minha opinião, um substituto perfeito para o Lewandowski dentro daquela filosofia de jogo que o Bayern de Munique tem. Para o handicap asiático negativo, que eu chamo menos 0,75 ou menos 1, que eu chamo de super favorito, é maravilhoso. Outro, time que me deu muito dinheiro há 3 anos, Inter de Milão. Quando tinha o argentino lá,
o Martinez e o Lukaku. Quando o Lukaku foi para o Chelsea e voltou, já não foi a mesma coisa. Mas parece que esse ano, pelo que eu estou lendo nos jornais, ele está fazendo uma bela pré-temporada, ele quer ficar, ele está com proposta para ir para a Arábia, mas ele quer ficar, vamos ver se vai acontecer ou não, mas se vier com força total, é clube para a gente entrar nesse super favorito. Então tem alguns, o próprio Paris Saint-Germain, já no final da temporada foi muito ruim, porque aquela confusão toda, Messi embora, briga com o Mbappé, Neymar, mas a diferença do plantel para o restante dos times é muito grande. Logo, é possível, a depender agora, sobretudo no início da temporada, aproveitar essas situações, que é quando o Paris Saint-Germain normalmente ele deslancha. Então, você tem que conhecer as ligas que você trabalha, você tem que conhecer a particularidade de cada clube, como é que ele joga taticamente. Por exemplo, a Roma, você tem que conhecer o perfil ofensivo do treinador. O Mourinho, como todos nós sabemos, não tem um perfil ofensivo, quase não faz gols no primeiro tempo a Roma. Ela acaba ganhando no segundo tempo. Então todos são esses detalhes que você precisa colocar em cima da mesa, digamos assim, para analisar. Essas variáveis fazem parte desse meu submétodo. Quanto mais o método for técnico, quantitativo, melhor, porque você consegue encontrar, reproduzir esses padrões. Quando você possui variáveis qualitativas, que não tem jeito, tem que possuir mesmo, como por exemplo o perfil do técnico, se é mais ofensivo ou não. O Simeone, todo mundo conhece no Atlético Madrid. Para ele, goleada é 1-0. Mas nós vimos na última temporada, sobretudo na segunda parte da temporada espanhola, que o Atlético Madrid fez muitos gols. Então ele mudou um pouquinho o seu perfil. Então tudo isso a gente precisa analisar dentro desse submétodo, digamos assim, entre aspas, do handicap asiático super favorito. Ok? Então passei para vocês aqui um pouco de como é que eu trabalho, como é versátil o mundo do handicap asiático. Você não tem que ficar só fazendo uma coisa. Você consegue encontrar vários submercados, digamos assim, dentro do mundo do handicap asiático. Para mim, esse do super favorito é fantástico, porque eu não consigo encontrar valor diante do win rate versus a minha odd média para entrar num jogo inteiro com uma odd 1,23, 1,30. Não estou dizendo que não existe. Nos meus métodos eu não consigo. Mas, quando eu jogo isso para o primeiro tempo, e eu pego essa linha do menos 0,75 no menos 1, eu me sinto bastante confortável. A maioria das vezes, esses clubes vão ganhar o primeiro tempo. Não, nem sempre, obviamente, mas a maioria das vezes. Nem sempre com mais de um gol de diferença. Mas se o clube vencer por 1, e eu tiver no handicap asiático menos 1 HT, o dinheiro volta para minha conta. Essa é que é a grande questão. Se eu entrar no menos 0,75 e vencer por 1, eu já vou ter meio green. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. O mundo do handicap asiático, ele é maravilhoso, na minha opinião, porque no longo prazo ele vai te proteger, ou voltando, ou devolvendo, ou você só tendo meio reto se você entrar no menos 0,25, no menos 1,25. Muitas vezes, a depender da situação do clube naquele momento, da forma do clube, da shape do clube naquele momento, e se as minhas variáveis bateram uns 95% para cima, eu entro até no handicap asiático menos 1,25, como eu fiz no City ano passado. Até no Arsenal. O Arsenal fazia muitos gols no primeiro tempo, quando estava no auge, antes da queda dos 10 pontos de avanço. Então, eu entrei muitas vezes no menos 1,25. O que isso quer dizer? Se o clube vencer por apenas 1 de diferença, eu só vou ter meio red. Mas às vezes eu vou lá no mercado, como eu costumo falar, fazer aquela associação da analogia da nossa mãe que é o mercado vê o preço do tomate, da cebola, eu via que a odd estava desajustada. Então eu cheguei a pegar a odd do City no handicap asiático menos 1,25 HT a quase 2. A depender da situação, vale o risco, vale pagar esse risco. Obviamente entro com uma stake menor. Por isso a importância de você também ter stake variável, na minha opinião. Era esse assunto que eu queria passar para vocês. Espero que tenha vos ajudado, que vos ajude e que abra a vossa cabeça para o mundo do handicap asiático, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!